E após manter vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo, parlamentares têm dificuldade de votar o projeto de lei que permite ao relator do orçamento decidir sobre o destino de 17 bilhões de reais. O acordo feito na semana passada previa que o Congresso mantivesse os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo, que determina o pagamento obrigatório dos recursos destinados pelo relator do orçamento e pelas comissões. Em troca, o governo encaminhou ao Congresso 3 projetos de regulamentação do orçamento impositivo. Entre eles está uma proposta que diminui de 30 para 17 bilhões de reais os recursos aos quais o relator tem direito. E é justamente esse o ponto de discórdia entre os parlamentares, que fez, inclusive, com que governo e oposição adotassem o mesmo discurso. Desde a semana passada, um grupo formado principalmente por senadores da oposição já era contra a manutenção de qualquer montante desses recursos. Agora, uma parte da base governista se juntou a eles, já que no último domingo, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao Congresso que não aprove as propostas que ele mesmo enviou ao parlamento. O objetivo é retirar totalmente a obrigatoriedade de pagamento das emendas do relator e das comissões. Aonde tiver o grupo de parlamentares, deputados e senadores, que tem a força com o relator, que passa a ter uma força muito maior do que qualquer ministro. Você considerar esses 16 bilhões e mais 16 que já estão nas nossas emendas, emendas individuais e emendas de bancada, que já são impositivas, você tem 32 bilhões na mão do Congresso. Na tentativa de fazer um acordo, o relator dos projetos sugeriu que o destino das emendas seja definido pela Comissão de Orçamento e não pelo relator da proposta. A gente vem para provar e para comprovar que esses recursos chegam não para estar na mão de um parlamentar ou para tirar qualquer poder da mão do governo. Os recursos consigam chegar nos grotões da pobreza, nas obras e nos locais onde foram indicados devidamente pelo relator. Ainda assim, as propostas praticamente não andaram. A previsão era que os projetos fossem votados ainda hoje pelo plenário do Congresso, mas apenas as discussões na Comissão Mista de Orçamento, que são fase obrigatória, duraram a tarde inteira. E apenas o texto que regulamenta o orçamento impositivo, mas não trata de valores, foi aprovado. Um grupo de parlamentares vai enviar uma carta a Bolsonaro pedindo que ele retire os projetos. Para dificultar ainda mais a situação, o clima de desconfiança entre o governo e o Congresso continua. Os parlamentares não digeriram as convocações de Bolsonaro para as manifestações do próximo domingo e reagem às cobranças feitas pelo governo ao Congresso. Não há solução mágica e não é apenas no parlamento que estão as soluções para o enfrentamento da crise e as soluções permanentes. Então, o que a gente espera é que o governo possa organizar, comandar e organizar o encaminhamento das propostas que podem ajudar a minimizar danos.